Você já estudou para algo, porém quando foi necessário explicar ou fazer sentido do que tinha estudado, não soube? Estudou longas horas para algo, porém sentia que cada hora era um tormento, pois você não só não se sentia estimulado para realizar aquela atividade, como a informação não conseguia ser compreendida? Todos nós já estivemos nesse momento culturando. Contudo, o estudo não precisa e não deveria ser visto e experienciado dessa forma. Estudo é algo que nos molda, modifica, cria e eleva. Logo, ele precisa ser tanto eficiente quanto interessante e dinâmico. Ao invés de passar longas horas sem aprender nada concretamente, que tal potencializar suas sessões de estudos? Ao invés de se sentir aflito, inseguro e com a concepção que a sua capacidade de concentração só perde em potência para a sua autoestima, que tal experienciar o estudo como algo interessante, fluido, agradável e que cada sessão de estudos você não simplesmente colecionou mais fatos vazios de significado, mas sua visão de mundo ganhou em riqueza, criticidade e complexidade. Então, assista esse vídeo até o final, que hoje nosso Culturar é sobre como estudar de maneira eficaz através de 4 recursos. Let's get down to business! O que não fazer? Primeiramente, culturandos, antes de entendermos o que precisamos fazer, é necessário entender quais comportamentos, muitas vezes considerados como estudo, somente te dão a ilusão de maestria, sem colocar seu conhecimento à prova, consumindo seu precioso tempo sem, de fato, te ensinar muita coisa. A não ser como se tornar um ineficaz memorizador. Tais técnicas são indicadas, contudo, caso deseje se tornar familiar com algum tópico para um teste e, miseravelmente, depois de uma semana, esquecê-lo. São eles: estudar por longos períodos de tempo, repetir frases continuamente para memorização, rever um tópico repetidas vezes antes de ir para o próximo, destacar ou sublinhar conceitos importantes em um texto e depois revê-lo, sem pensar necessariamente sobre ele, passando seus belos olhos passivamente sobre o conteúdo, sem colocar seu conhecimento à prova. Sim, culturandos, respirem fundo. Também fiquei surpreso quando descobri isso. Podiam ter nos dito isso na escola. Teacher, sobre eu ter belos olhos? Não, sobre maneiras eficientes de estudar. Porém, vida que segue. Que bom que estamos aqui agora. E temos belos olhos. E temos belos olhos. Agora que vimos quais técnicas não muito eficientes, porém muito comuns, que nós, meros mortais, irmãos de Shakespeare e Jane Austen, humanos, demasiadamente humanos, usamos frequentemente, precisamos saber quais recursos podemos lançar mão para, de fato, estudar eficientemente. Vamos lá! Crie uma rotina de estudo na qual seja possível a repetição espaçada. Ou seja, estudar pequenas porções de tempo em dias diferentes. Pesquisas, o link estará na descrição do vídeo, Culturandux, nos mostram que repetição espaçada melhora a retenção e a capacidade de recordar algo. Para entendermos como podemos organizar o nosso cronograma, irei ilustrar o que me pergunto e como abordo, por exemplo, o meu estudo de francês. Primeira pergunta: o que preciso ou desejo estudar? Francês.
Dentro do tópico principal, quais são os subtópicos? Compreensão escrita e auditiva, produção escrita e oral, gramática e cultura. Terceira pergunta. Quanto tempo posso eficientemente dedicar para essa atividade? Em quantos dias da semana e quais? De 50 a 60 minutos, 4 dias da semana, segunda, quarta, quinta e sexta. Qual horário se encaixaria melhor em minha rotina para realizar essa atividade? Como geralmente ministro aulas de inglês à noite, tenho a manhã e parte da tarde livre. Assim, das 9 às 10 da manhã seria o ideal para focar nessa habilidade. Tais perguntas, culturandos, obviamente não se restringem ao estudo de francês, nem de línguas, mas de quaisquer tópicos que desejemos aprender. Quem foi Richard Feynman? Não só um excelente aluno, como um incrível professor. Feynman foi, além disso, um físico ganhador do Prêmio Nobel, conhecido por sua didática simples, eficiente, dinâmica e cativante. Sua técnica não só necessariamente atende às necessidades de fazer um teste bem feito, atingindo uma nota alta, mas serve para diferentes tópicos que temos interesse, contribuindo assim para uma educação contínua, atendendo à necessidade de seres pensantes que não se satisfazem simplesmente com existir, mas também buscam aprender. Ambas se complementam, não? Passo 1. Selecione o conceito que você busca aprender. Passo 2. Escreva ou fale uma explicação simples sobre o conceito. Imagine culturando que está explicando esse conceito ou para uma criança ou para uma pessoa não familiar com o tópico. Passo 3. Identifique a parte que está difícil de explicar. Esse é o conteúdo que você precisa focar a sua atenção para aprender e revisar. Passo 4. Simplifique novamente. Imagine que você está explicando isso para uma pessoa que não entende. Dessa forma, precisa explicar de maneira simples, direta e concisa. A técnica do Feynman, além de ser simples e elegante, é extremamente eficiente para nos ajudar a aprender a pensar, desmembrando nossos conceitos e reconstruindo-os, da base ao topo. Você só conseguirá explicar algo de maneira simples caso você realmente tenha entendido. Turínio, nosso grande amigo, precisa estudar para seu próximo teste, porém está postergando e procrastinando sua atividade. Por quê? Está se sentindo ansioso com o começo da atividade, não está se sentindo determinado e nem tem a mínima vontade de aprender esse tópico. Não sabe nem por quê e nem por onde começar. Esse Turínio, hein? Só ele mesmo. Sei que vocês nunca sentiram isso e sempre fazem o que precisam fazer na hora que é para ser feita com a qualidade que precisa ser feita. Sei também que vocês não têm dilema sobre sua própria capacidade, seja de aceitar uma responsabilidade, seja de terminá-la em tempo, com uma performance satisfatória. Sei muito bem de tudo isso. Porém, o que poderíamos sugerir para Turínio com essa situação? A técnica Pomodoro. Em que ela consiste? Basicamente é um controle do tempo, quebrando em unidades mais palpáveis, fazíveis e agradáveis, tarefas e responsabilidades que não temos dedicação nem vontade para realizar. Pode ser usada para estudos como para outras situações, como organizar seus documentos, limpar a casa, etc. Ou seja, ela pode ser usada para qualquer atividade que você, sim, bem você mesmo, esteja procrastinando. Como funciona? Coloque um timer. A técnica sugere 25 minutos, porém você pode e deve personalizar. Por exemplo, dependendo de seu foco e da densidade da atividade.
Poderíamos colocar 10, 15, 30 ou 40 minutos. Quando o tempo finalizar, faça uma pausa muito importante de 3 a 5 minutos. Tome uma água, brinque com seu gato, contemple a natureza e veja uma notícia sobre a situação atual do Brasil. Não, pera. Cada pomodoro consiste no timer que você estabeleceu. Assim, a cada 4 pomodoros, faça uma pausa maior, de 15 a 30 minutos. Medite, caminhe com seu cão, tome mais água, talvez faça uma limonada e não veja uma notícia sobre a situação atual do Brasil, mas faça algo para melhorá-la positivamente. Uma sugestão é evitar o jeitinho brasileiro e não sair de casa durante a quarentena. Estabeleça quantos pomodoros são necessários para aquela atividade em específico. Agora que já vimos as 3 dicas, lembrando delas, cronograma de estudo, técnicas Feynman e técnica Pomodoro, como podemos transformá-las em um sistema integral e harmônico, respeitando como nosso cérebro aprende? Conheça o ciclo de estudos. Seu cérebro, quando aprende, funciona em ciclos. Nós, para tornarmos nossas sessões de estudos mais significativas e eficientes, podemos identificá-lo e usá-lo em nosso favor. Os 5 passos são descritos no livro Teach Students How to Learn, de Sandra McGuire. Etapa número 1. Preview, antes da aula. Olhe o capítulo e se familiarize com o contexto. Identifique os títulos e desenvolva uma visão mais geral do tópico. Escreva perguntas prévias. Foque em títulos, introduções e resumos. Etapa 2. Compareça durante a aula. Esteja focado, claramente, não só nessa etapa, mas em todo o processo de estudo e engajado, evitando distrações. Faça perguntas significativas e busque elaborar suas ideias e dúvidas precisamente. Teacher, eu não entendi. Tu não entendeu o quê? Nada. Essa conversa, essa pergunta é claramente contraproducente. Especifique o que você não aprendeu. Crie o hábito de identificar precisamente as suas dúvidas. Tome notas, parafraseando e usando suas próprias palavras, aliando isso com estímulo visual, como imagens e mapas mentais. Etapa número 3. Revise após a aula. Revise seu material, porém lembre, passar seus belos olhos passivamente sobre as notas é como querer cruzar um rio permanecendo na costa. Ativamente interaja com o material, cruzando a costa da inatividade e segurança passiva, mergulhando no rio da sabedoria, não porque alguém te atirou lá, mas você decidiu submergir. Faça perguntas, mapas mentais e resumos. Explique o conceito para si. Lembre-se da técnica de Feynman. Caso não consiga explicar eficiente, confortável e simplesmente, revise aquele tópico em específico até que consiga assim o fazer. Etapa 4, estude. A natureza inteira está... Nossos vizinhos, os pássaros, todas elas decidiram participar do nosso vídeo. Em consonância com a dica número 1, tem um cronograma de estudos. Dessa forma, crie sessões de estudos, optando por sessões curtas, porém intensas, ao invés de sessões longas e desgastantes que te fazem repensar todo o sentido da existência e de suas escolhas. Evite. Determine objetivos que sejam tão específicos quanto realizáveis. Lance mão da técnica Pomodoro quando sistematizar suas sessões de estudos. Etapa 5. Verifique. Identifique seu progresso e a maneira que está abordando o tópico. Se pergunte, estou aprendendo ou apenas memorizando? Se o primeiro, estou no caminho certo. Se o segundo, como poderia mudar? Essa abordagem está sendo eficiente e divertida? Se sim, o que posso fazer para torná-la ainda melhor? Se não, como posso torná-la minimamente mais agradável e eficaz?
Regularmente faça testes online para verificar o seu progresso, identificando se está cada vez mais sólido ou se você está somente tendo a sensação de aprender, quando em realidade nem se lembra do que estudou, nem do que busca, nem do que deseja e nem de quem é. Às vezes acontece. Culturandos! Espero que essas 3 dicas e o sistema do ciclo de estudos te permitam aprender mais. Não somente fatos, mas aprendendo a aprender. Ao mesmo tempo que sentes mais prazer e divertimento no processo de desbravar o conhecimento e o desconhecido. Aprender não é uma responsabilidade que os outros te delegam, e sim um processo de se tornar mais humano, se familiarizando com os conhecimentos organizados pela raça humana até o momento, ao mesmo tempo que você canaliza a sua curiosidade. Lembre-se que você faz parte desse processo de construção do conhecimento, não só se familiarizando com ele, mas quem sabe, em um futuro próximo, criando conhecimento também. Se você achou esse vídeo útil, compartilhe com todos que você conhece, com seus alunos, colegas e amigos. Dessa forma, você os ajudará a aprender mais. Se inscreva no canal e ative as notificações para, assim que lançarmos um novo vídeo, você saiba na hora! Deixe seu comentário abaixo com a dica que foi mais útil para você. Nos siga nas redes sociais para estar sempre rodeado de conteúdos edificantes e relevantes. Até o nosso próximo Estudioso Cultural. Deu boa?